Paz seja convosco. Perfume de Cristo seja sobre a sua vida. A paz seja no seu lar. O amor de Deus inunde os corações da sua casa. Que a saúde entre e fique. Que o mal venha por um caminho e saia por 7. Que a prosperidade seja sobre a sua vida. Que a graça do amor seja sobre a sua vida. O entendimento, a sabedoria. Cada vez mais o Senhor ele resplandeça através das suas ações, das suas palavras. Que a tua mente seja cada vez mais limpa e pura na presença do Senhor. Mas, pastor Paulo, por que o Senhor é tão duro? É porque eu amo você. É porque eu te amo. Eu não posso deixar você enganado. Não posso permitir, dentro da minha possibilidade, da minha capacidade, que você olhe e fale assim: ninguém nunca falou isso para mim. O que você vai fazer com isso? O que você vai colocar em prática? Não sei. Oro para que Deus possa constranger você. Apenas uma palavra dura que saia desse altar não vai mudar nada a sua vida, a não ser que o Espírito Santo te constranja e te convença. É exatamente essa a minha oração. Estamos tratando sobre 10 mandamentos. O 8º mandamento, segunda aula, segunda parte, falando sobre não furtarás. Não furtarás. E falávamos agora no final da nossa aula, quando esse direito ele é desrespeitado ou exercitado em contradição a outras determinações, como a paciência, a benignidade, a bondade, respeito, domínio próprio, contidas na palavra de Deus, não o padrão do mundo, a palavra de Deus. A sociedade sofre, as pessoas sofrem e a sociedade começa a se quebrar. Nossa sociedade ela está parecendo com aquele cristal que deu uma pancada nele, qualquer encostada nele ele quebra. Sabe quando você pega aquele prato na pia e aí você está lavando, ele simplesmente ele solta na tua mão, ele quebra na tua mão? Não foi você que quebrou, já estava quebrado. Apenas o manuseio fez com que ele se fragmentasse. Assim está a nossa sociedade. Há mudança? Sim. Há possibilidade? Claro. Mas parte de mim e de você. Parte de nós. Essa mudança e essa transformação. Você que está chegando agora, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém ou não amém, Rosângela? Amém. Amém. É a cozinha. É uma cozinha. Tá claro. Quando estudamos o 6º e o 7º mandamento, vimos que as proposições explícitas nos 10 mandamentos são formas resumidas de apresentar conceitos morais bem mais abrangentes que o mandamento propriamente dito. Então, quando a gente fala não adulterarás, você não pode pensar apenas em você estar casado e você, como fala aí fora, pular cerca. Não é isso, só isso não. Quando fala assim prostituição, não está falando em você se relacionar com pessoas que cobram por sexo. Quando você fala em não matar, também não é só você pegar um revólver e dar um tiro na cara da pessoa. É algo muito mais abrangente. Nesse sentido, o não adulterarás proíbe também toda forma de impureza sexual e imoralidade, como nós vimos na semana passada. Semelhantemente, o não furtarás comanda o desenvolvimento de uma atitude de honestidade em todas as coisas e negócios que estejam sob a nossa responsabilidade ou desenvolvimento. Mas você tem que lembrar que toda e qualquer ordenança, todo e qualquer mandamento é um processo. É um processo. Se uma pessoa ela está tomando medicamentos tarja preta, psicotrópicos, ansiolíticos, ela não pode simplesmente falar, não quero mais tomar. Ela tem que fazer
o desmame. Eu tomava um comprimido de tantas, de 500, aí eu vou começar a tomar um de 350, orientado pelo médico, 250, sei até que chega um momento em que você não toma mais. Você está tomando um antibiótico e é prescrito para você, tome 5 dias esse antibiótico no mesmo horário, então você não pode decidir tomar em qualquer horário. Essas ilustrações que eu estou dizendo para você se você identifica na sua vida o furto, o roubo, o que você tem que fazer? Um processo de transformação e mudança na sua vida, como qualquer outro pecado. Alguns têm que ocorrer uma amputação radical, outros você tem um tempo de um processo de transformação. Os deveres relacionados com a honestidade não dizem respeito a uma classe política apenas. Não espere a honestidade apenas dos políticos, apenas dos grandes empresários. Não espere das pessoas que têm muitas posses ou têm muito poder. Começa por você, nas coisas pequenas. O teu bebezinho lá, vai lá e rouba e pega o brinquedo da outra criança e ensina para ele que está errado, né? Ai, que bonitinho! A Manu foi lá e pegou o brinquedo do Daniel. A Helena foi lá e tomou o brinquedinho da criança na escolinha. Ai, que legal! Não, está errado. Está errado. Os deveres relacionados com honestidade não dizem respeito a uma classe política apenas, mas também, nem tampouco a um segmento qualquer da sociedade, mas ao dever que todo indivíduo tem de viver honestamente perante Deus, sem levar vantagem indevida sobre seu semelhante. Gerson, jogador de futebol, 1980, e ele fazia propaganda de acho que era um cigarro lá, e ele falava: porque você tem que levar vantagem em tudo, certo? Errado. Tem nada. Você não tem que levar vantagem em tudo, não. Você tem que fazer aquilo que é o correto, aquele que é o certo, aquilo que está nas suas mãos, na sua medida, agir e proceder. Vamos falar um pouco desse casal, referência, Acabe e Jezabel. Abre aí 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, Antigo Testamento. 1 Reis é no Antigo Testamento, se você não sabe. Na minha Bíblia, muitos têm essa Bíblia aqui, né? Para você adiantar, está na página 389. 1 Reis, capítulo 21, nós vamos ler o capítulo 21, que diz o seguinte: sucedeu depois disso o seguinte, depois dos fatos que ocorreram lá com Elias, com derrota, a vocação de Eliseu e tal. Depois disso ocorreu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Até então parece uma proposta normal, não tem problema nenhum. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão, e fez biquinho. Eu quero, não me deram. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim, desgostoso, o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Vira homem, cara. Levanta-te, come, alegre-te teu coração, e eu te darei de Nabote, a vinha de Nabote, o jezreelita.
Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defante dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele a quebra do outro mandamento, não levantar testamento, mau testemunho contra o seu próximo. Blasfemaste contra Deus, diz contra ele: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que o morra. E assim foi, e Nabote morreu. E aí Jezabel foi lá: Acabe, acabou o seu problema. Acabe acabou. Tá? Acabe, acabou o seu problema. Eu já fiz o que tinha que ser feito. E agora a vinha é sua. Já estudamos sobre o rei Acabe, como ele liderou o povo de Israel no culto aos falsos deuses, lembra? Da adoração profana, Elias, desce fogo do céu e tal. Em sua vida de impiedade, ele seguiu quebrando vários mandamentos. Nesse texto de 1 Reis 21, temos um incidente no qual ele deseja com intensidade a vinha de Nabote. Perante a recusa de Nabote para realizar a venda da propriedade, Jezabel, mulher de Acabe, promove a morte de Nabote para deixar o caminho livre à tomada da propriedade desejada. Acabe segue seus conselhos e se aposta da vinha, sendo repreendido depois pelo profeta Elias. Desse relato nós podemos aprender, primeiro, a quebra do 8º mandamento da parte de Acabe veio em consequência de uma atitude de exaltação do homem e dos seus desejos sobre Deus e suas determinações. Não há problema você ter desejos, vontades, e desejos e vontades são bons porque eles passam. Jesus Cristo, lá no monte do Getsemane, orando a Deus, fala: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele não sabia que aquilo não poderia passar? Sabia. Mas ele fala: se possível, passa de mim esse cálice. Deus, a minha vontade é que eu não tenha que passar por tudo isso, mas seja feita a tua vontade. Então não há problema em Acabe desejar a vinha de Nabote e tentar de qualquer maneira comprar, mas dentro dos princípios legais da lei de Deus. Em paralelo, houve uma racionalização. O que é uma racionalização? É uma justificação racional para aquilo que você está fazendo. Ah, eu vou roubar tal pessoa porque o fulano está com fome. Quando nós vemos naquele filme do Robin Hood, então ele está lá na floresta, lá em cima da árvore, e aí as pessoas ricas vêm, e ele vai lá e pula na frente da pessoa com arco e flecha e fala assim: ou você me dá ou eu te mato. E ele era conhecido como aquele que tira dos ricos para dar aos pobres, mas na verdade ele tinha que ser reconhecido como um ladrão, que era o que ele era. Voltando, essa racionalização, ou melhor, houve uma racionalização, explicação do ato que aparentemente justifica e torna racional. Essa racionalização foi desenvolvida por Jezabel no verso 7. Ela pergunta: você é rei ou não é rei? Você tem direito? Você já cuida deles, você já protege deles. Será que você não pode ter essa vinha? Ou seja, o seu poder, ele é real ou uma mentira, fictício? Se ele é rei, como pode se dobrar à vontade de um súdito? Por esse raciocínio, o poder do monarca passa a ser absoluto, que é a condição do tirano. Eu faço o que eu quero. E nós lemos no começo aquelas ideias lá. A pessoa ela acha que os membros lá do seu país, os súditos, não, ele não era rei. As pessoas lá do país dele lá podem passar fome. Mas eu sou rei. Eu tenho direito a fazer isso. Então, se o poder está na minha mão, eu posso desviar o dinheiro do hospital, eu posso desviar o dinheiro disso, daquilo, porque afinal de contas eu tenho que ser satisfeito na minha vontade. Por esse raciocínio, o poder do monarca passa a ser absoluto. Ele transcenderia as prescrições da lei moral de Deus. Como eu sou o rei, eu posso fazer algo acima do que a palavra de Deus assim proclama.
A gente vê, por exemplo, isso dentro do catolicismo romano, quando se pega a figura de Maria, que as escrituras não falam que ela deve ser adorada, e aí um papa que recebe a designação de servo de Deus, ele define que aquela verdade é verdade e tem que ser seguida, e ninguém pode dizer nada em relação ao contrário. Pastores cristãos evangélicos que falam, olha, para você fazer isso, você tem que agir dessa maneira. Eu tenho que entender que se você está passando luta e necessidade financeira, é porque você não deu dinheiro, você está roubando a Deus, então você vai padecer. Mentira! Vamos fazer uma campanha assim, assada. Mentira! As pessoas com poder em qualquer esfera acham que podem transcender, passar por cima da lei de Deus. Pais com filhos, sacerdotes, homens em posições de cargos públicos, fazem o que acham que têm direito. Eu sou concursado, ninguém pode me mandar embora. O que eu faço? Eu faço o que eu quero. Por esse raciocínio, o poder do monarca, ou o poder daquele que tem poder, passa a ser absoluto. Ele transcenderia, inclusive, as prescrições da lei moral de Deus. A mesma coisa ocorre nos dias de hoje. Raros são os ladrões que se consideram o que realmente são. Se você pegar qualquer ladrão e perguntar, por que você roubou? Ele vai falar, porque eu estou com fome, porque a minha família está com fome, porque eu apanhei do meu pai. São todas o que? Racionalizações de algo que está errado. A maioria tem explicações racionais para o seu comportamento. Tenho necessidades. Estou tirando de quem tem. Não estou roubando. São contribuições para a minha campanha. Tinha um político lá em São Paulo, começa com F, 5 letras e acaba com F, e ele falava, eu roubo, mas faço. Olha, eu vou votar nesse. Ele roubou 10 milhões de dólares. Mas ele construiu um viaduto. Então eu vou votar nesse. Pelo menos ele faz. Todos roubam, então ele faz. Se eu não fizer, alguém faz. Se eu encontrar um celular na rua e eu não pegar para mim, alguém vai pegar. Se eu não fizer, alguém faz. E outras racionalizações semelhantes. Cuidemos para que não venhamos como Acabe e Jezabel a racionalizar os nossos pecados. Antes, reconheçamos o nosso erro e nos voltemos ao Senhor. E vem um outro exemplo bem legal na minha cabeça. Livro de Atos. Jesus morreu, ressuscitou, comissionou as pessoas a irem pregar o Evangelho. Atos, capítulo 2, o Espírito Santo vem com poder. As pessoas começam a ser acrescentadas à igreja em números da ordem de 3.000 por vez. E aí o pensamento natural lá era, Jesus está voltando. Para que eu vou querer 2 casas? Para que eu vou querer 2 carros? Entenda esse conceito. Que se você tivesse a certeza que Jesus ia voltar amanhã, será que você ia se preocupar em ter 10 mil reais na conta, 5 mil reais não sei aonde, ter um carro aqui? Você não ia preocupar com isso. A pessoa chegar para você e falar assim, me dá 1.000 aí que eu estou precisando comer, me dá 10 reais. Não, tô 1.000. Você entende? É o que aconteceu no contexto da igreja de Atos. E as pessoas começaram a pensar na iminência da volta de Cristo e começaram a vender as suas propriedades. Então, eu tenho 2 casas, para que eu quero outra? Eu vendo, pego o dinheiro e dou na mão dos apóstolos, e eles vão dar para quem necessita. Famílias que estão carentes. E aí um casal decidiu também fazer a mesma coisa. Qual que é o nome deles mesmo? Ixi, fugiu agora. Atos, fugiu. Deixa eu ver aqui. Atos. Fugiu o nome. Cadê? Fugiu. Ananias e Safira. Ananias e Safira.
E eles foram lá vender o terreno deles por, sei lá, 100 mil reais. Aí eles estavam com 100 mil reais, vamos lá levar? Vamos. No meio do caminho eles falaram assim, 100 mil é muito, hein? E se Jesus não voltar? Como é que a gente faz? Vamos fazer assim? Vamos dar só 50? É bastante, hein? Vai ajudar bastante pessoas. O marido, talvez a mulher tenha voltado para casa com dinheiro e o marido foi lá entregar aos pés do apóstolo. E fala para ele assim, olha, nós vendemos o terreno por tanto. E Pedro olha nos olhos dele, orientado pelo Espírito Santo, e fala assim, você vendeu por quanto? Deu uma chance para ele. Vendi por 50. Ô, Ananias, para que você está fazendo isso? Para que você está querendo enganar? Entre linhas, por que você está querendo roubar Deus? Não era teu o terreno? Você não vendeu, não estava na sua mão, o 100? Pois o juízo é sobre a sua vida. E aí, não sei se desceu um fogo do céu, um raio, não sei, o cara teve um ataque cardíaco e morreu na hora. Pegaram o fulano pelas pernas, levaram lá para fora, enterraram ele. Da meia hora, Safira aparece lá. E aí, Pedrão, viu aí? Nós já demos a nossa parte, hein? E aí, Safira? Por quanto vocês venderam o terreno? Por 50. Ô, Safira, você também? Teu marido acabou de mentir para o espírito e morreu. Que morra você também. Levaram ela lá e enterraram do lado do marido. Querer enganar a Deus. Mentira contra Deus. Que nós não venhamos a fazer como Acabe, Jezabel, Ananias e Safira. Nem tentemos racionalizar os nossos pecados. Antes, reconheçamos o nosso erro e voltemos a Deus. Segundo fato interessante em relação a esse texto de Jezabel e Acabe. Mais uma vez, a quebra do mandamento não veio isolada. Quebra de mandamento não ocorre separadamente, sempre vem em bloco. Pecado gera pecado e no caso de Acabe não foi diferente. Salmos 42, 7, um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Você vai cometendo um, já acha que é normal, seu coração endurece, aí você comete outro. Começou com a cobiça, no verso 1 a 4. Levou o falso testemunho, no verso 13. E no final gerou um assassinato. E culminou com a tomada da propriedade que não lhe pertencia. Isso deve nos servir de advertência. Os pecados aparentemente pequenos e inconsequentes levam ao afastamento de Deus e de seus princípios em nossas vidas e ao envolvimento cada vez maior com Satanás. Nós já meditamos, eu não vou falar a história inteira, mas Davi, lá no templo, com as esposas dele, ele olha para Batseba, que era esposa de Urias o Heteu, que era amigo dele, e ele faz o quê? Quer roubar a mulher dele. E no final roubou. E aí a família dele, as gerações dele, sofrem e padecem porque ele agiu com o quê? Prostituição, sexo ilícito, mentira, assassinato e também roubo. Ele roubou a família de Urias o Heteu. As consequências do pecado de Acabe não se fizeram tardar. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que isso tem a ver, pastor? 1 Reis capítulo 21, verso 17. Vai lá. Volta lá atrás. Pô, pastor, eu tivesse avisado, eu tinha deixado o dedo aqui para facilitar, né? 1 Reis capítulo 21, verso 17 a 24. De Deus não se zomba. Ele matou Nabote, pegou a vinha dele. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo... Elias era porreta, hein?
Dispõe-te, desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, e eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. E aí a história continua: quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ô maldição! Só porque ele quis ter uma vinha, só porque ele usurpou. Mas primeiramente ele usurpou quem? Deus. Quando você rouba, mesmo que seja uma agulha, você está roubando de Deus. Difícil, né? O conceito que temos do Senhor abrange o respeito e o amor que devemos ter por sua pessoa e por seus mandamentos, porém não está ausente o aspecto de que Deus é um Deus que é justiça e que deve ser temido pela severidade dos seus castigos também. Cuidado com a paga. Muitos de vocês têm consequências dos seus pecados que não foram resolvidos e continuam se espalhando no dia de hoje as dificuldades. Dificuldades familiares, em que você fala: eu vou resolver, e a coisa calma e você deixa para lá. Deus não deixa. Deus não deixa. Muitas vezes, a destruição, o aperto, a enfermidade, a causa dela está lá atrás. Que você fez algo de errado, num valor maior ou menor, e a consequência te arrasta até hoje. Eu não estou dizendo que você vai para o inferno. Eu estou dizendo para você que você vai continuar levando uma vida miserável. Está amarrado, pastor, não adianta amarrar. É consequência do seu pecado. Ou você corrige, ou você vai continuar gemendo. A opção é sua. Eu vou continuar falando. Vou continuar à disposição para te ajudar. Mas se você não abrir o seu coração, você vai continuar carregando esse câncer dentro do teu coração, porque você não corrige as coisas que foram no passado. O conceito que temos do Senhor abrange o respeito e o amor que devemos ter por sua pessoa e por seus mandamentos. Lembremos-nos disso quando formos tentados por Satanás a cometermos pecado contra a lei de Deus. Sua memória está curta? Não deveria. Se você parar um pouco para ver o que é a sua vida, como está a sua vida, e começar a fazer um pente fino. Sabe quando criança tem piolho? Então você pega o pente fino. A minha mãe, ela colocava mafu na minha cabeça. Colocava aquele veneno na cabeça. Nem sei se aquilo é permitido. E aí a gente ficava com aquela touquinha. Ai, pastor, você teve piolho? É claro que eu tive piolho. Quem não teve piolho? Entendeu? E aí colocava aquele paninho na cabeça assim, né? E aí ficava, né? Os piolhos, ficava doida. Coceira! Aí depois disso fazia o quê? Senta na cadeira aí, menino. Pegava aquele pentinho lá fino e passava. Olhava, nojento, né? E pegava um vivo. Ai, que nojeira, hein? Pegava e limpava. Ó, acabou. Agora acabou. Acabou nada, daqui a pouco aparece novo. Entendeu? Se a gente fizesse como a limpeza da cabeça dos piolhos,
que foram feitos nas nossas cabeças. Claro que a sua cabeça é limpinha, né? Você nunca pegou piolho, né? Com você não funcionou isso. Tá, com os filhos. Vai ver um vídeo no YouTube, como limpar a cabeça de piolho, já que você nunca pegou. Se a gente fizesse isso na nossa vida, a gente ia resolver tanto problema, que a nossa vida, nosso saco, a mochila das nossas costas da vida ia ficar leve. Lembremos-nos disso quando formos tentados por Satanás a cometer pecados contra a lei de Deus. Eu separei alguns fatos interessantes sobre cadeias e prisões. De onde surgiram as cadeias para os criminosos? Porque a gente não vê isso na Bíblia. Você que já leu a Bíblia, você já viu a prisão? Não tem. Você não vê prisão lá no Antigo Testamento, você não vê prisão no Novo Testamento, no sentido do povo de Deus, tá? Quando estudamos a Bíblia, nos surpreendemos com a ausência da menção cadeias. Aparece sim, tipo o apóstolo Paulo foi preso em cadeias, mas foi os romanos que colocaram, não foi a lei de Deus que proclamou. Você não vê isso nos 10 mandamentos, você não vê lá em Êxodo, não vê isso. Não há menção a cadeias como um sistema prescrito ao povo de Deus, como punição aos crimes cometidos. O sistema determinado por Deus ao povo de Israel tinha como objetivo tornar o crime uma atividade não lucrativa. Por que a pessoa comete um crime de roubo? Porque muitas vezes ela acha que ela não vai ser o que pega. E se ela for pega, às vezes ela fica com mais ou maior parte daquele roubo. E está tudo certo. Então o objetivo da lei de Deus era criar um sistema em que esta atividade deixasse de ser lucrativa ou fazer com que o crime não compensasse mesmo. E aquela máxima, o crime não compensa. Para muitos compensa. É regra, gente. Se você investe 10 em um negócio e você perde os 10, você para de investir os 10. Se você investe 10 e você ganha mais 5 ou mais 10, você fala, vale a pena. Se a pessoa está investindo tempo, compra de armas, pensamento, estratégia e vai assaltar e ela gasta 500 naquela operação de roubo e ela só levanta 100, não vale a pena. É lógica. O sistema determinado por Deus ao povo de Israel tinha como objetivo tornar o crime uma atividade que não compensa mesmo. Consequentemente, ele é baseado no princípio não da prisão, mas da restituição ao lado ofendido ou prejudicado, com ônus para o lado que ofende. Não é só devolver. Se você pega uma coisa minha sem a minha anuência, sem a minha permissão, você tem que me devolver aquilo e mais alguma coisa. Mesmo de uma forma rápida e superficial, observemos os seguintes pontos. Primeiro, as cadeias faziam parte da vida dos egípcios e de outros povos vizinhos, mas não da nação de Israel. Apesar do povo de Israel não ter essa determinação, os povos que estavam à volta de Israel tinham. A prisão era comum na lei e na vida dos egípcios, como por exemplo, abre aí Gênesis capítulo 39. Gênesis, capítulo 39, versos 20 a 23. Gênesis, capítulo 39, versos 20 a 23, diz assim: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e ele lhe foi benigno, lhe deu mercê ou benevolência perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então havia o conceito de prisão, tem outros textos, nós não precisamos ler, em que mostra o contexto, por exemplo, no Egito, a prisão. Essa prática, entretanto, não fez parte da lei mosaica. Somente mais tarde foi incorporada de forma limitada nos costumes de Israel. 1 Reis 22, 27. 1 Reis, capítulo 22, verso 27.
26. 1 Reis, capítulo 22, verso 26. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e água, até que eu volte em paz. Conceito fora da lei de Deus. Não quer dizer que estava certo. Esdras, capítulo 7, verso 26. Esdras. Esdras, capítulo 27. Eita, perdi Esdras. Cadê Esdras? Cadê Esdras? Vamos perder tempo. Acha aí, leia para mim, Rô. Esdras 7, 26. Achei. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Todo aquele que não observar a lei do Senhor, seja condenado, blá 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 blá, ou à prisão. São duas passagens que são pontuais, que não estão na lei mosaica, mas que o homem inventa como um contexto de absorção dos conceitos que estão à sua volta. A prisão de alguém em Israel era temporária, o criminoso era guardado até que o devido julgamento fosse realizado, e não como forma de punição permanente. Em Números capítulo 15, 34, lemos: e o puseram em guarda porquanto não estava declarado o que se lhe havia de fazer. O que era declarado como prisão pela palavra de Deus, até que haja a averiguação. Então um caso, uma situação, ela é levada aos juízes, aos governantes, e fala assim: tal pessoa agiu dessa maneira. Então aquela pessoa ela é detida de uma forma não permanente, para que ela pudesse, até que fosse apreciada a situação daquela pessoa e determinasse se ela era passível de morte ou não, se ela era passível de devolução de alguma coisa ou não. Então o conceito bíblico não inclui o conceito de cadeia, de prisão, em que a pessoa ela vai ficar de uma forma permanente por 1 ano, 5 anos, 10 anos, na forma punitiva, e sim na forma de averiguação. São 11h25, nós temos mais algumas características da prisão, e eu não vou avançar não, nós vamos dar andamento na semana que vem, se Deus assim o permitir, se Jesus não voltar antes. Se ele voltar antes e você ficar, eu não vou ficar não. Eu vou deixar em cima da minha mesa esse estudo, porque aí você vem e lê o resto do estudo, tá? Brincadeira, eu espero que você não fique não, tá? Mas Jesus ele está voltando. E você tem que tomar cuidado em relação a isso. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse tempo de leitura da Tua Palavra, desse estudo sobre o 8º mandamento. Pai, traz a nossa memória, nós Te pedimos, todo roubo, todo furto que nós temos cometido contra o nosso próximo, contra organizações, contra empresas, contra terceiros, Deus, que nós possamos nos alinhar à Tua Palavra. Que nós sejamos, Pai, que encontrados no dia do juízo como pessoas que não são roubadores, não são ladrões, mas que são filhos arrependidos, como é o caso de Zaqueu, que nós vamos estudar na semana que vem, se o Senhor assim o permitir. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso Deus. Querido, querida, agradeço por esse tempo comigo na presença do Senhor. Eu espero que você continue me amando, que você continue comigo, caminhando. A gente ainda tem muita coisa para trabalhar ainda. Mas eu sei que o Espírito Santo, ele é capaz de te convencer daquilo que é e aquilo que não é bíblico. Que nós possamos nos unir à noite, às 19 horas, para meditar no Salmos número 6. Já faça a leitura dele, para você saber do que é que nós vamos falar. Salmo de 11 versículos, 12 versículos mais ou menos. Tá? É uma leitura rápida, mas que vai te ajudar à noite. Convide pessoas,
compartilhe os links. Que Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo na tua presença. Pedimos que o Senhor nos despeça em paz, que possamos ter uma tarde abençoada na tua presença. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. De novo.